Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao CAC Estudos Espíritas. Aqui, Croix Freitas, um dos fundadores deste grupo de estudo e de trabalho mediúnico. Convido vocês a seguir o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também a fazerem a inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, CAC Estudos Espíritas, para terem conhecimento imediato de todas as nossas programações para o ano de 2025, já que estamos chegando ao fim de 2024. E hoje nós estamos aqui para o Clube do Livro. Bora? E no nosso Clube do Livro, aqui o nosso slide padrão do CAC, que significa K de Kardec, A de amor e C de caridade. Colocamos aí as imagens do codificador de Jesus e de Chico Xavier, e estamos aqui para falar do livro Nos Domínios da Mediunidade, continuando a leitura deste livro com alguns comentários, e hoje estamos no capítulo 18, Apontamentos à Margem. Esse é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Sem mais delongas, vamos aos trabalhos, pedindo a você encarecidamente que, se gostar, dê o like neste vídeo, porque isso vai ajudar a sua divulgação e a divulgação da doutrina espírita. Esta obra, Nos Domínios da Mediunidade, é uma das obras mais estudadas e importantes quando se fala de mediunidade, a quantidade de exemplos que ela nos traz de como funciona no plano espiritual, os trabalhos mediúnicos, as relações do plano visível com o plano invisível, são enriquecedoras. Então vamos à leitura desse capítulo 18, Apontamentos à Margem. Lembrando que nossos atores, os nossos personagens são André Luiz, seu amigo Hilário, com quem divide os estudos, e o seu instrutor, Aulus. E aqui eles estavam em um centro espírita no capítulo passado. Eles presenciaram os trabalhos de passes magnéticos e agora eles estão em um outro ambiente do centro espírita. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. E um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Então, pessoal que gosta de tirar uma soneca no centro quando vai assistir doutrinária, pessoal que costuma tirar aquele soninho gostoso, veja que isso pode ser uma vampirização de espíritos obsessores caprichosos, que não desejam que o encarnado encontre esclarecimento. E aqui você já vai ter esse esclarecimento, que até esse sono pode ser, repito, pode ser uma interferência espiritual. Então, veja bem se você não está cansado, se você foi ao centro disposto a ouvir a doutrinária ou participar de uma determinada tarefa e o sono lhe alcançou, pode ser uma ação espiritual. Diferente se você está cansado, acabado do seu dia. Trabalhou desde cedo, acordou muito cedo, está exausto e cai no sono. É totalmente diferente, tá, gente? Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos,
A tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui há um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Gabriel era o mentor da casa, o responsável pela tarefa, e ao seu lado vários trabalhadores executando aquilo que ele direcionava. Vejam que até na espiritualidade, no plano invisível, nós temos uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de uma autoridade como nós estamos acostumados no ambiente material, no plano visível. Não é uma autoridade autoritária. É, na verdade, uma autoridade de conhecimento, de desenvolvimento, de progresso, de firmeza. Veja como ele diz, no comando forte e seguro, de segurança, de saber o que está fazendo, e todos os demais trabalhadores da casa não tinham nenhum problema em cumprir as determinações de Gabriel, porque reconhecem nele esse espírito que está no comando das tarefas. Continuando. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível, e fitando a médio, rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Aulus responde: são respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. E essas respostas, continuou Hilário, traduzem a equação definitiva para os problemas que expõe? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Então, não é porque a espiritualidade mandou uma mensagem que seu problema está solucionado. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Olha que hilário, viu? Hilário, terrível. Se é assim, se as respostas não ajudam a resolver o problema dos encarnados, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Olha que pergunta. Essa pergunta, na verdade, deveria ser feita por um encarnado, né? Que não está vendo uma ajuda mais efetiva para seus pedidos. Mas quem fez foi Hilário, um espírito que estava ali buscando aprender. E Aulus responde: não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse Aulus com grave entono. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. Então, a necessidade da encarnação. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal.
É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Então vejam, meus amigos, por que esse intercâmbio? Porque os próprios espíritos estão interessados no progresso dos encarnados, no progresso da Terra, para que todos se tornem pessoas melhores, espíritos melhores, porque em breve eles estarão aqui no nosso lugar. Nós voltaremos à pátria espiritual e muitos deles reencarnarão. E isso faz com que o progresso aconteça para cada um individualmente, para o coletivo e também para o planeta. Muito se fala numa etapa de regeneração pela qual estamos em transição para a Terra sair da condição de planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, e tudo isso interfere. Esse intercâmbio é necessário para a nossa melhora como encarnados, para a melhora deles como errantes, para que quando chegarem ao período de suas encarnações na Terra, eles encontrem um planeta melhor, eles encontrem uma sociedade melhor, todos nós nos ajudando. Quem sabe nós estaremos fazendo o papel que hoje eles fazem como mentores e anjos da guarda, nos auxiliando no dia a dia. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário reconhecido. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, do homem encarnado, recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Hilário, mais uma vez, com suas indagações, com seus comentários, trazendo importante contribuição. A criatura vulgar, o homem que vive pensando apenas na matéria, que vive apenas focado nos seus interesses pessoais, muitas vezes espera do céu um milagre, uma fortuna, um prêmio de loteria, a cura de uma doença grave, e atribui essa responsabilidade ao céu. Aulos vai responder, então. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre, Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou os doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Então, Jesus não tentava mudar ninguém, ele auxiliava e deixava que cada um cuidasse de suas questões fundamentais. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Que lindo, hein? Segundo reconhecemos, seria ilógico, irracional, aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. E eu agora tive aqui uma intuição interessante. É o mesmo que você
ter um trabalho para fazer para sua universidade, para sua faculdade, para sua escola, e você usar a inteligência artificial. Você vai transferir para outro a lição que você precisa aprender. Será que estamos em perigo? É só um pensamento, viu, gente? Eu sei que está muito em, em moda esse comentário, essa preocupação com as inteligências artificiais, mas é mais ou menos isso que a espiritualidade se nega a fazer em resolver nossas questões. O que não quer dizer que eles não amparem a cada um de nós. Eles estão constantemente conosco e nos incitando ao bom caminho, aos melhores caminhos, muitas vezes, inclusive, para as nossas questões materiais, sendo que esse não é o interesse prioritário para eles, espíritos fora da matéria, bons conselheiros, bons amigos espirituais, que sentem o afeto de uma forma mais poderosa do que nós encarnados, porque ainda estamos presos à matéria, mas eles se interessam por nós e sabem que não podem resolver os nossos problemas, porque sem eles nós não ficaremos melhores. Daí a nossa necessidade de passar pelas provas da vida. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Então a senhora estava lá pensando, e aí ela estava pensando em rosa. Eu coloquei a cor rosa para identificar o pensamento da senhora. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, venha. Estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Veja o poder magnético do pensamento. Vejam a força do magnetismo dessa senhora que atraiu o filho desencarnado. Da boca amarfanhada escorria amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença, através de intraduzível ansiedade, a constrigir-lhe o peito. Dois vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno e ladeando por nossa vez, o assistente que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la chamar mentalmente. Não seria melhor segui-lo? Morrer e descansar. Meu filho, quero meu filho. Vejam que a senhora ela não era nem vidente, nem audiente. Ela não conseguia nem ver nem ouvir o espírito do filho. Mas ela sentiu a presença dele por uma intraduzível crise de ansiedade. E aí eu me pergunto também, mais uma divagação aqui do amigo, viu, meus irmãos? Eu me pergunto também, quantas crises de ansiedade as pessoas estão tendo hoje em dia?
E quantas destas não são presenças espirituais? Muitas vezes nem obsessores, muitas vezes podem ser apenas familiares que desencarnaram e estão nesse estado de desespero, de doença psíquica no estado de espírito errante. E o encarnado consegue captar isso com uma intraduzível ansiedade, a constrangir-lhe o peito. Percebem? Então vamos ter atenção com os nossos pensamentos e cada vez mais estudar para aprender essa doutrina consoladora e orientadora. E vejam que a mãe estava ali, então, já numa condição a se questionar se realmente deveria continuar encarnada. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos com que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Então, Aulus aplicou passes magnéticos espirituais e essa encarnada melhorou. E aí Aulus vai explicar para André Luiz e Hilário. Anotemos, ao ponto do capítulo, apontamentos à margem. Anotemos o caso dessa pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se a flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede. Olha que interessante. Porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Isso vale para todos nós. Quando a gente pede por um irmão, quando a gente fica pensando em um familiar desencarnado, a gente não sabe qual é a condição em que ele está. E se ele está num estado desse lastimável, a sua presença ao nosso lado vai nos colocar também num estado lastimável, porque tudo é vibração, tudo é sintonia, e nós vamos perder o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, a nossa paz, porque entraremos em contato com esse irmão nesse estado de dificuldade. Então, o melhor é fazer claro que com todo o sofrimento que a perda representa, claro que enfrentando o processo do luto, onde a dor é muito grande, ainda assim, precisamos nos recordar dos desencarnados, dos melhores momentos com eles, e essa saudade não pode representar uma prisão para nós e nem para eles, porque magneticamente nós podemos atraí-los e mantê-los ao nosso lado em sofrimento e também sofrendo. Por isso que é importante seguirmos no trabalho, no estudo, aprofundando nossos conhecimentos, para que essa dor seja vencida o mais rápido possível, respeitando os limites que cada um tem, porque nós somos diferentes, nós estamos em estágios evolutivos diferentes e cada um tem o seu tempo. Mas já temos esse conhecimento e sabemos que atrair para perto de nós os familiares já desencarnados pode não ser a melhor opção, tendo em vista que pode representar uma prisão e um sofrimento para ambos, encarnado e desencarnado. Ter certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo. A mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Falou André Luiz. Sim, aprovou Aulus prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida,
O fenômeno mediúnico não é novo. Então, vejam, eles estão falando aqui que a mediunidade é uma dádiva concedida por Deus à humanidade em geral. Então, não existe médiuns exclusivos de religiões. A mediunidade não é da doutrina espírita, eu já falei isso várias vezes. A mediunidade está presente na vida do homem e ela não é um fenômeno novo. Pelo contrário, talvez hoje ela esteja menos desenvolvida do que outrora. Temos conhecimento que os egípcios, no livro dos mortos, já tinham comunicações com os espíritos, já recebiam orientações, já tinham isso como uma prática normal. Mas a humanidade precisou esperar tanto tempo para ela ser disseminada, e hoje, acontecendo em todos os níveis, em todos os graus, em todas as camadas sociais, ainda hoje, muita gente foge do compromisso assumido com a mediunidade. Interessante, né, meus irmãos? Interessante. Cada vez mais nós temos e observamos médiuns que poderiam estar trabalhando, quando na verdade estão vivendo em sofrimento, lutando como se estivessem nadando contra a correnteza, para não trabalhar na seara do mestre, às vezes inclusive trabalhando na seara do mestre, mas não naquilo para que vieram à terra. Então, se você tem mediunidade, não vai adiantar você doar a cesta básica. Vai ser bom para você, mas não foi para o que você veio. Se você tem mediunidade, se ela está desenvolvida, aflorada, você não veio para ficar doando cesta básica. Você veio para desenvolver e trabalhar com a sua mediunidade, seja curando, seja psicografando, seja com a psicofonia, não importa, mas é com a mediunidade. E muita gente tem dificuldade em entender isso. Vamos continuar. Continuamos com Aulus. Ele disse que a mediunidade não era algo novo. E aí ele vai continuando. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Esse mumificando faz referência ao Egito. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhes os princípios a benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta, Jesus, deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. Então, antigamente, só trabalhava a mediunidade quem estava dentro do sacerdócio. Da codificação da doutrina para cá, isso mudou. Ela está em todos os lugares. Ela não está mais dentro dos templos. Ela não está, inclusive, nos centros espíritas apenas. Ela está em casa, ela está no trabalho, ela está no colégio. Ela está em todos os lugares. Para que desperte o homem para a sua imortalidade, para a continuidade da vida e nos tire dessa anestesia da matéria que nos faz enxergar a vida como se fosse apenas uma ou como se fosse apenas as nossas questões materiais. A fé na vida futura muda nosso comportamento atual e nós precisamos encarar isso de uma forma mais séria e mais segura. É a fé raciocinada. Continuamos com Aulus. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas,
mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões, esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversas matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhe continuasse o apostolado de bênçãos. Então, lá no Monte Tabor, quando Moisés estava lá, foi Jesus que apareceu a ele. Também, na sua morte, o túmulo estava sem corpo e ele ainda voltou para conviver com os discípulos mais 40 dias, salvo engano, deixando seu legado para que eles não parassem de praticar o amor, inclusive curando e divulgando essa santa doutrina que, por uma questão de desenvolvimento dos homens, em algum momento ganhou os templos como regra. Mas nós, da doutrina espírita, não temos esse culto ao templo, culto, cultos determinados, sacerdotes, nós não temos. E qualquer tentativa de fazer com que isso aconteça será provavelmente mais um erro dos homens e não da espiritualidade. A doutrina espírita ela é simples na sua essência. A comunicação com a espiritualidade ela é simples na sua essência. E não precisamos nos investir de dogmas nem de regras que só atrapalham o nosso desenvolvimento e a nossa comunicação com o plano espiritual. Precisamos sim tratar isso como algo natural e que no futuro será algo normal no nosso dia a dia. Então vamos cada vez mais estudando e aprendendo para conviver com o plano invisível normalmente. Hilário esboçou um sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a gravar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu, gentil, concordou gentilmente. Então, vamos ver como foi essa mensagem final. Dona Ambrosina entra em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate do serviço. E tão logo reverente inquietação se fez na Assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira, que era a dona Ambrosina, e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Agora em verde, são os apontamentos de Gabriel, psicografados pela dona Ambrosina. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Então, quem procura na mediunidade resposta para suas questões materiais, para suas questões de como encarnado, está equivocado, não está estudando. Vai ser enganado por espíritos zombeteiros e levianos até aprender essa dura lição, que a mediunidade ela está aí como um caminho direito de nosso ajustamento à vida superior.
e provavelmente esse ajustamento pode ser um ganho na nossa vida futura, não no nosso imediatismo presente. Continuamos com Gabriel. Compreendendo assim a verdade, olha que massa, olha que legal, olha que fantástico. É necessário renovar nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Espíritas, não utilizem os médios como cartomantes. Não perguntem aos espíritos o futuro. Kardec já nos ensinou que isso deve acontecer de forma espontânea. Então, tirem da cabeça esse tipo de pergunta. Tenham vergonha de perguntar isso aos espíritos. Tenham vergonha de fazer ter esse tipo de pensamento para entrar em contato com a espiritualidade. Continuando. O espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Vou repetir. Convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Então, médios, reclamar de trabalho não é possível. Ele está aí e tem muito trabalho. Óbvio que você não vai somente trabalhar com a espiritualidade, mas aquele tempo que você designar para isso, cumpra. Cumpra os horários, cumpra os dias, evite faltar. É tão importante para a espiritualidade quando nós firmamos com eles um compromisso, a nossa presença, o cumprimento do horário. Então, médios, pensem nisso. Vamos mudar nossos velhos hábitos e passar a valorizar esse compromisso. Continuando. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Então, estamos todos em níveis diferentes, cada um com suas demandas. Eu costumo usar muito a expressão, cada um com seus infortúnios ocultos, aquele que só você sabe, aqueles que só eu sei quais são os meus, esses infortúnios ocultos, essas demandas que cada um precisa superar, elas continuarão existindo, e não é porque nós somos médiuns que nós vamos ser liberados de evoluir, de progredir nessas questões essenciais que trouxemos para esta encarnação. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos, assim, ao médium obrigações que nos competem, em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Meus irmãos, lembrei agora daquela passagem que diz que quando um cego guia o outro, os dois caem no buraco. Ou que quando um cego cai no buraco, ele é menos repreensível do que quando uma pessoa que enxerga cai. Então, cada vez que nós estudamos a cada capítulo desse livro, nós precisamos melhorar em alguma coisa na nossa vida. E o mais importante, talvez, seja compreender a nossa imortalidade, compreender que não vai acabar com a morte do corpo físico, compreender que daqui a pouco não estaremos aqui. Vejam que no início falou que, por mais longa que seja a encarnação, ela é pouco tempo diante da eternidade.
e nós valorizamos essa encarnação na matéria e esquecemos e deixamos de valorizar essa encarnação na oportunidade de aprimorar a nossa moral, aprimorar o nosso intelecto e progredir. Pensem nisso, vamos pensar nisso. Às vezes, a nossa maior dificuldade não está na matéria, e sim nas nossas questões morais. Continuando com a mensagem de Gabriel. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar segundo os velhos hábitos. Veja, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. 2 pontos. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Mais uma vez, a pergunta que Hilário fez lá no início. Para que Espiritismo e mediunidade, se eles não resolvem os problemas? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Falou também antes de que Jesus tirou Lázaro do sepulcro, mas Lázaro depois morreu. Que Jesus tirou Maria Magdala da vida e ela teve que lutar para não voltar para a vida. Então vejam, Jesus não tirou das pessoas as questões que elas precisavam resolver. E o Espiritismo e a mediunidade também não vão fazer isso. Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos. Vejam, é para a gente entender o que estamos vivendo. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, ao Espiritismo e à mediunidade, a fim de que nos consociemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez. Acreditais, seja pouco revelar, a excelsitude da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Gente, Deus está dizendo assim para a gente, meu irmão, meu filho, se você não morre, se você é eterno, não se lamente com a morte. Se você vai sofrer pela saudade, tudo bem, mas é uma continuidade. Os reencontros acontecem, são fases. Hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos na erraticidade. Deveríamos nos preocupar em o que podemos fazer hoje para quando chegar o nosso momento de voltar à pátria espiritual, estarmos melhores. Essa é a questão. E Deus está nos revelando isso através do Espiritismo e da mediunidade. O que nós estamos fazendo com essa informação? Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer um comentário sutil? Deus nos permite entrar em contato com a espiritualidade para que nos tornemos melhores e prosperar na vida futura, lá no plano espiritual. Aí nós chegamos na frente de um médium e direcionamos a ele questões materiais, para que espíritos, na nossa intenção ignorante, espíritos superiores, respondam questões materiais. O que é que vocês acham disso? O que vocês acham que receberemos de resposta? Eu vou dizer a vocês. Esses espíritos superiores são tão bons
são tão bons que as respostas deles são simples, singelas, de amor. Na maioria das vezes eles dizem: não se preocupem com isso, meus filhos, que tudo se resolverá. Mas eles não vão dizer o que fazer. E se você encontrar um espírito que lhe diga o que fazer, cuidado, muito cuidado. Provavelmente ele pode estar se divertindo com você. E aí ele vai fazer dar certo da primeira vez. Vai movimentar fluidos, vai movimentar outros espíritos. Mas isso só para conseguir uma conexão fluídica com você, que pode durar encarnações para você conseguir se desfazer. Então, meus irmãos, tenham cuidado. O contato com a espiritualidade é como Jesus disse aos discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Se nós estamos recebendo essa chance, vamos ter cuidado, vamos ter respeito, vamos ter seriedade e vamos aproveitar isso para nos melhorarmos para a vida futura. Estamos chegando ao final do capítulo. Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Vejam que linda mensagem. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Então vejam que eles fizeram as anotações deles e estavam agora prontos para meditar. E com isso nós terminamos o capítulo 18. Na próxima semana entrará o capítulo 19. Lembrando que, apesar do recesso do final do ano, o Clube do Livro não vai parar. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, estaremos com um novo capítulo desta obra magnífica, Nos Domínios da Mediunidade. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e que Jesus esteja presente em suas vidas e nas suas famílias. Beijos magnéticos. Fiquem em paz.